Então, bom dia a todo mundo. Estamos iniciando aí a última aula de Tecnologia e Sociedade, onde a gente vai falar do processo de uberização do trabalho, de qual é a relação entre a tecnologia e o trabalho nessa era digital, na era da implantação da inteligência artificial. A gente vai tentar trabalhar, a gente iniciou um pouco fazendo uma crítica à economia do compartilhamento, a ideia de economia do compartilhamento que trazia uma proposta vendia para a gente uma imagem de que seria a resolução dos problemas, por exemplo, relacionados à concentração de fatores de produção na mão de poucos, para que as pessoas pudessem compartilhar esses fatores de produção e pudessem trocar diretamente, sem precisar de intermediários, os serviços, os produtos que eles pudessem. E o que a gente viu a partir de um texto do Tom Slee, de uma entrevista do Tom Slee à Universidade do Vale do Rio Sinos, da Unicinos, o que ele relata nessa reflexão dele, a partir até dos livros, das pesquisas que o Tom Slee faz, é de que, sob o argumento de gerar de gerar uma tecnologia que acabe com a intermediação, essas empresas se tornam grandes intermediadoras, monopolistas, e tem, basicamente, o objetivo não dito é garantir uma lucratividade para seus acionistas. E eu acho que assim, o maior exemplo de empresa que trabalha com a ideia de economia do compartilhamento, ela não surgiu como economia do compartilhamento, mas se tornou, né, uma empresa que representa a economia do compartilhamento, e que se torna hoje uma das maiores empresas do mundo, é a famigerada Uber, tão conhecida da gente, que é uma empresa que oferece transporte pelo aplicativo, por uso de aplicativo no celular, mas que, de fato, não tem nenhum veículo sob sua guarda como seu patrimônio. Eles estão agora desenvolvendo um projeto de uso de transporte não guiado, enfim, que talvez eles coloquem eles se tornem grandes donos de veículos não guiados, que se utilizam de inteligência artificial para fazer o transporte. Mas, até então, nós temos apenas uma experiência sendo construída, mas o grande negócio da Uber é fazer essa intermediação entre uma pessoa que demanda um transporte particular e um motorista. Enfim, e eu queria, até para iniciar essa aula, eu lembro que o Expedito fez uma provocação no final da aula que eu queria debater, mas a gente estava com o tempo findando lá para começar nossa reunião sobre o Hackathon. Então, eu queria que o Expedito pudesse falar um pouco, se você se lembra exatamente qual era a tua questão referente à questão do trabalho, que você levantou na última aula, para a gente começar a partir dessa provocação. Expedito? Oi, você está me ouvindo? Tô te ouvindo, pode falar. Pronto, era a questão de conseguir cliente, entendeu? Que foi o que a gente estava falando sobre o Uber, né? Que ele faz a demanda e coloca para você. Era mais se eu não me lembro, era nessa parte que estava falando. O que acontece? Teve esse lockdown, eu estou atendendo numa clínica, e os clientes presenciais, muitos não vão. Então, seria um momento, se tivesse uma plataforma de conseguir clientes, que é uma coisa que está acontecendo com muitos psicólogos, que eles não
não está tendo um aplicativo que consiga realocar o cliente. O professor até falou a questão do dentista, do médico, de como ter uma plataforma onde você pudesse trabalhar, onde você pudesse ter material, e de ter, que seria semelhante ao Uber, que foi nessa coisa que a gente estava conversando, uma plataforma de serviço, porque como eu falei, a clínica, eu pago 60%, um atendimento de R$ 100, 60% fica 60%, eu ganho 40%. Se tivesse um aplicativo, o professor até falou, e ele cobrasse 10%, para mim seria ótimo, entendeu? Tanto poderia fazer atendimento online, como fazer uma sublocação de uma determinada clínica, que também sairia mais barato. Acho que foi mais na época que a gente conversou. Então, vamos lá. Uma plataforma de serviço. Então, vamos lá. Existe uma necessidade de uma plataforma de serviço. Você percebe um potencial, inclusive, de negócio. Pode pensar em uma startup, né, que trabalha com isso. E a Uber, né, e essas outras empresas que trabalham nessa intermediação, Uber, iFood, enfim, elas, Rappi e outras empresas, Deliveroo lá na Inglaterra, elas trabalham justamente percebendo que havia uma necessidade, né, principalmente a partir do uso de internet, né, com o celular, e isso a gente tem uma mudança muito grande, porque coloca com que as pessoas estejam conectadas nas grandes cidades 100% do seu tempo. Com isso, elas percebem uma possibilidade de fazer esse contato direto entre um demandante de um serviço e um prestador de serviço. E tem outros também, tem na área tem aplicativos que trabalham na área de serviços domésticos, de serviços de consertos de casa, de manutenção, enfim, você tem uma série de serviços que são oferecidos, né, por meio desses aplicativos. A grande questão é que nesse processo de intermediação, que tem uma necessidade de quem tem demanda, muitas vezes, e uma necessidade de quem está querendo prestar o serviço, ele é vendido justamente uma intermediação mais barata do que o que era. Então, para o consumidor seria mais barato que se você, por um lado, não precisa pagar 60% do que você ganha para uma clínica, Expedito. Por outro lado, o consumidor não vai precisar pagar o valor que pagaria, porque você tem que pagar 60% para a clínica, né? Então, barateia para o consumidor, para o teu cliente, para o teu paciente, e barateia para para você, né? Provavelmente você vai ganhar mais, você ganharia mais, e o demandante do serviço pagaria menos. Hoje, eu acho que a gente pode pensar no que está colocado, esse é o ponto, assim, e eu quero trazer algumas reflexões sobre o que está colocado sobre essas plataformas, para que vocês vejam como é que elas funcionam, como é que elas operam e quais são alguns fatores. Dentro da administração diz os fatores críticos de sucesso, o que precisa existir para que esse tenha sucesso, porque pelo menos esses modelos se construíram a partir se utilizando desses fatores, tá? Então, eu quero que a gente analise não uma possibilidade, tá? Mas analise o que de fato tem ocorrendo. Porque uma coisa que eu percebo, que a construção desse tipo de plataforma, que hoje ela é amplamente utilizada e engloba uma quantidade grande de trabalhadoras e trabalhadores e também de consumidores, essas plataformas são utilizadas principalmente em setores logísticos, tá? E a gente está falando aqui de transporte individual, em substituição ao táxi, e também a gente está falando de entregas, tá?
tanto entrega por meio de motociclistas, quanto hoje ainda a gente tem um número cada vez maior, principalmente nos lugares de centro, onde tem maior concentração de pessoas, de ciclistas, tá? Então, o que a gente percebe a partir dos aplicativos, que não são só aplicativos que funcionam no celular, a gente está falando de uma nova forma, tá? E isso é um fator importante, de controle, de gerenciamento e de organização do trabalho. É isso que a gente está falando. Esses aplicativos, eles são uma nova forma de controlar o trabalho, de gerenciar o trabalho e de organizar o trabalho. A gente vai falar, deveria falar, inclusive, na direção contrária, de organização do trabalho, de gerenciamento do trabalho para que ele se torne cada vez mais eficiente, principalmente para, né, as empresas, que conduz essas empresas a ganhar mais dinheiro, e de controle desse trabalho, tá? E ele está amplamente relacionado a um trabalho mediado por plataformas digitais. Mas ele não se restringe a ele. A gente vai ver como é que esse tipo de intermediação já existia antes de existir aplicativo, bem antes de celular, dos aparelhos celulares estarem conectados à internet. E ela se trata de uma tendência global e abrangente. Global no sentido de que ela está indo, né, atingindo os vários rincões do globo terrestre, e abrangente no sentido que está entrando em vários setores da economia, tá? E a gente vai chamar esse processo de uberização, que é o que tem sido chamado por vários especialistas, por conta do amplo conhecimento que se tem. A principal empresa que se utiliza desse mecanismo é a Uber. Ela não é a primeira, mas é a que se tornou mais famosa por isso aí. Professor, diga. Queria falar um outro ponto. A questão que eu ainda não estudei bastante sobre isso é das empresas. Dizem que tem alguns que estão criando as empresas agora totalmente virtual, ou seja, cria o site e aí ali ele já abre a empresa. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, se há essa possibilidade. Porque antes, quando eu terminei a faculdade, eu pensei em vender um apartamento e abrir a empresa, alugar um consultório, e seria um gasto bem, bem enorme, né? E aí hoje agora está surgindo ou já tinha também, não sei, de criar um site e de ser a empresa, só que seria uma empresa virtual, né? Lógico, vai fazer o atendimento virtual e quando for o presencial, fazer na casa do cliente, que é o home care, ou fazer uma sublocação de uma clínica temporária só para atendimento esporádico, também vai baratear o preço. Uhum. E o outro estudo que eu estou fazendo com o meu professor de psicologia que isso é inovação também, seria a oportunidade de fazer terapia em espaços abertos, em praças, em locais que possa ter ao ar livre mesmo, como Parque de Águas Claras. Aqui em Brasília tem muitos parques, né? A gente está estudando essa possibilidade para levar para o conselho para ver se eles autorizam, que aí seria para fazer aquele modelo híbrido, fazer o atendimento online, fazer o atendimento na casa do cliente, ou fazer um atendimento aberto que seja próximo à casa dele. Também tem que ver a questão da segurança, tem que ver a questão do espaço, se é propício, entendeu? Sim. Querendo sair, a tendência da psicologia é tentar sair do consultório, que é um local fechado, onde fica muito restrito. Eu faço atendimento de manhã até à noite, a gente sai esgotado, né? E eu acredito que no espaço aberto é um outro nível, né? Local aberto, né? Então, eu queria ver essa questão desses novos ramos, que seria, no caso, as empresas digitais, né? Eu não sei falar bem essa parte, como seria. E já tem. Tá, vamos avançando, então, aqui. A gente tenta fazer até, com o devido tempo, a gente consegue ver se a gente consegue
falar um pouco sobre isso. Mas isso que você chamou a atenção da empresa ou né, não funcionar em um local fixo, me traz a noção que esse processo de uberização, que basicamente se utiliza, tá, como característica de um trabalho, e aí esse é o... Porque não entra... A gente... Primeiro, não vou falar do que é do trabalho psicológico que pode se utilizar dessas ferramentas digitais, porque tem algumas características que são diferentes. Mas se você pegar no trabalho de motoristas, motociclistas e ciclistas, de trabalho em entrega, esses aplicativos, eles partem o chamariz deles é o seguinte: olha, ganhe dinheiro, vem ganhar um dinheiro complementar. É um dinheiro complementar que eles colocam, não é o dinheiro principal, obtenha a sua renda principal. Só venha complementar a sua renda. Essa venha complementar a sua renda, que está no discurso, na verdade, para esses trabalhadores, para essas trabalhadoras, ela acaba se constituindo como uma renda principal, tá? Mas a venda é do tipo, venha complementar a sua renda. E aí, esse complementação de renda, a gente está falando geralmente de um trabalho amador, um trabalho que a pessoa não se vê como um profissional daquele trabalho, ela está fazendo um bico, uma atividade que daqui a pouco, se ela tiver uma oportunidade melhor, ela sairá. Então, aquilo ali é um bico, é um trabalho chamado amador. Uma segunda característica é que essas empresas, elas trabalham, esses trabalhadores para essas empresas, eles são os trabalhadores de multidão. Eles não contratam um conjunto, não é simplesmente o que é chamado de crowdsourcing. Significa o quê? É uma multidão que vai fazer uma multidão, inclusive anônima, não para a empresa na relação, porque, enfim, vai assinar um contrato, mas é uma multidão que a empresa não tem o controle estrito de como, de onde, de que maneira vai trabalhar. Ela vai colocar suas ferramentas de gestão ali, mas inicialmente ela não tem nem assim a quantidade máxima ou mínima de pessoas. Uma empresa, por exemplo, qualquer empresa que vai trabalhar no regime de contratação de trabalho, ela vai chegar assim: olha, eu preciso de 100 funcionários, vou contratar 100 funcionários, eu sei quem são meus 100 funcionários, eu tenho uma área de recursos humanos que eu vou contratar 100, ou 1.000, ou 10.000 funcionários. Uma empresa que trabalha nesse sistema de multidão, prestando serviço, significa o quê? Se tiver muito bem, se tiver pouco, é ruim, mas para os negócios, mas eu não tenho uma restrição da quantidade de trabalhadores que vão poder prestar esse serviço para mim. Isso é uma característica de todas elas, da Uber, da iFood, da Rappi, é o trabalhador multidão. E o consumidor também é um consumidor multidão, quem está consumindo esse serviço. Então, não tem muito essa limitação, até porque essas empresas não consideram o trabalhador como um trabalhador empregado à empresa. Existe uma outra coisa que é parte dessas empresas, é a transferência dos riscos e dos custos na prestação de serviço para os trabalhadores, e não para as empresas, essas empresas digitais. Todo o risco, todo o custo de prestação desse serviço, ela é arcada pelo trabalhador. Isso é uma outra característica. Sabe qual empresa trabalhava isso antes de aplicativo? Quais empresas trabalhavam isso antes dos aplicativos? As empresas que trabalhavam com revendedora de cosméticos, com a Avon, Boticário, acho que no Boticário eu não sei se trabalhava, mas Avon sim, Jequiti lá, que é do Silvio Santos. Enfim, essas empresas de cosméticos, elas trabalhavam com revendedoras no mesmo sistema, ou num sistema muito parecido que esse sistema do trabalho uberizado, mediado atualmente por aplicativos. Era um trabalho típico como amador, era um trabalho de multidão, as empresas divulgavam, falavam, seja uma revendedora Avon, seja uma revendedora Jequiti. Ainda tem uma característica que quem é revendedora também está consumindo o próprio produto. Ela se utiliza dos laços sociais que ela tem, dos ambientes que ela está inserida para poder fazer essa venda desses serviços, desses produtos, e ela significa uma redução de custo, uma transferência de custo para
essas revendedoras muito alto, porque aí essas empresas, Avon, Jequiti, etc., não precisavam construir lojas e utilizar uma estratégia de ampliação de mercado que tivesse alocado na constituição de lojas que representam, por exemplo, um custo alto, um risco alto para essas marcas. Então, se ela transfere todos esses custos de atrás dos clientes, inclusive, para as revendedoras. Quando a gente vê um aparecimento, só que isso sempre foi muito invisibilizado, principalmente por se tratar de trabalho feminino. As pessoas não viam nem muito isso. Revendedora Avon é trabalho? É trabalho fazer revenda de cosmético? Esse é um ponto que muitas vezes as pessoas se perguntam, mas como assim trabalho? A pessoa, primeiro, não conseguia garantir necessariamente uma renda. Isso também trabalhava com a questão da renda complementar. E segundo, que esse trabalho não era visto, de fato, como trabalho, por mais que envolvesse todo um investimento de tempo e de recursos por parte das revendedoras. Mas, quando a gente passa a ter os aplicativos utilizando alguns mecanismos parecidos, a gente percebe que algumas questões são alocadas para falar de uberização. Por exemplo, no trabalho uberizado, o trabalhador ele é um trabalhador autônomo. Ele é gerente de si, ele é autogerente subordinado. Já pensou nesse termo? Ele é um autogerente subordinado, que é o que a Ludmila Bilho usa. Autogerente subordinado significa que você gerencia seu trabalho, mas você é subordinado a alguém. Subordinado à empresa, que você nem sabe quem é, porque geralmente você só tem contato com o algoritmo, que vai dizer que hora que você vai ganhar mais dinheiro, quanto é que vale seu serviço, se você vai ter um serviço ou não. Então, você, na verdade, escolhe o tempo que você vai trabalhar, mas você está subordinado às regras da empresa, regras que você nem conhece, porque nem são muito claras. E é um trabalhador que a gente pode falar que é o just in time, que ele trabalha, assim que a demanda ocorre, ele tem que entregar essa demanda. Isso, principalmente na área de logística, é uma coisa assim, ele é um cara que tem que estar lá disponível o tempo todo para dar conta de uma demanda que vai surgir e que é uma demanda imediata. Ele não pode demorar, ele não tem prazos para cumprir, prazos longos, o prazo dele é o imediato. E esse tipo de trabalhador autônomo, que gerencia o próprio trabalho, mas ele, ao mesmo tempo que é autogerente, ele é subordinado, essa é uma característica de todas essas empresas que a gente fala desses aplicativos que a gente chama do processo de uberização do trabalho. As empresas, elas se dizem mediadoras tecnológicas do serviço. Mas elas falam assim, não, a gente só faz intermediação. Só que o que elas fazem, no final das contas, é uma gestão algorítmica do trabalho. O gerenciamento algorítmico do trabalho. O que é esse gerenciamento algorítmico do trabalho? Essas empresas, elas trabalham, por exemplo, com um processo de gamificação, elas colocam metas, por exemplo, que os trabalhadores vão ter que bater, e se eles, naquele determinado período, não bater essas metas, eles vão ter o seu rendimento reduzido. Se eles baterem a meta, eles vão ter seu rendimento aumentado. Agora, muitas das metas que essas empresas colocam, se você vai ver alguns documentários que tem aí, ou ler pesquisas a respeito, essas metas são impossíveis de serem alcançadas. Esse é um primeiro ponto. E em segundo ponto, assim, o que acontece? Só para colocar. Como é que essas empresas trabalham com gerenciamento? Elas sabem, por exemplo, começou a chover, né? Vamos falar aqui de entrega, aplicativo de entrega. Começou a chover, o tempo fechou. A empresa manda uma mensagem para o trabalhador, falando assim, não, porque eles não vão utilizar isso. Mas fala assim, se você entregar se você fizer 8 entregas de tal hora, que eles estão vendo que é o período que está ameaçando ou que está chovendo, de fato,
Se você fizer 8 entregas de tal hora, você ganha um bônus de R$50. Isso é gamificação, tá, gente? Isso é você colocar, assim, ó, você bota uma meta que o entregador vai fazer. Então, ele vai falar, pô, se eu fizer 8 entregas nesse período, 3 horas, eu consigo. Beleza, então, um horário que ele eu talvez não trabalharia, porque está chovendo demais, porque está ameaçando chuva, é um horário pior para trabalhar, é um horário de muita demanda, às vezes nem de tanta demanda assim, mas, enfim, a empresa sabe que ela consegue menos entregadores nesse horário. Então, ela vai jogar essa meta. E aí, o trabalhador consegue. Ele fala assim, não, eu consigo fazer, quando está muito movimento, eu consigo fazer 8 entregas nesse trabalho. E ele se engaja, ele se mobiliza. O ponto, que é aí que gera a situação, as empresas não dizem isso, mas os trabalhadores já perceberam. E eles relatam isso nas entrevistas, nas pesquisas. O ponto que mora é que, quando o trabalhador, ao final, atinge a 7ª, lá não está faltando aí meia hora para terminar o tempo, ele atinge a 7ª entrega, a empresa começa a distribuir as entregas para os outros trabalhadores, para não pagar o bônus. Na medida do possível, evidentemente, eu estou colocando aí como se as empresas tivessem a oferta de prestadores de serviço, né, de trabalhadores à disposição. Então, o que eles relatam é o seguinte, olha, a gente vai na hora que a gente está se aproximando da meta, a meta se torna impossível de ser batida. O que fez a empresa? Ela garantiu a mobilização dos trabalhadores em um horário que não teria, e, ao mesmo tempo, ela fez a meta se tornar impossível no momento em que o trabalhador já estava mobilizado, e tem outros tantos trabalhadores que estão bem abaixo da meta, e, na medida do possível, ela vai impedir que ele alcance aquela meta. Então, ela garante a mobilização sem perder dinheiro, por meio desse processo de gamificação. Então, a gente está falando de um gerenciamento do trabalho feito por um algoritmo, e mais, talvez não seja nem feito por um algoritmo, seja feito, ou seja, por um programador que fez aquilo ali, mas talvez seja feito por alguém que está por trás ali e que o trabalhador não tem contato nenhum. E se ele não tem contato, e se não tem a situação não está clara, ele vai reclamar para quem? Qual vai ser a relação dele? Não tem nem o que fazer. Então, esse tipo de situação ocorre constantemente. Então, é por isso que essas empresas elas trabalham com esse processo de gerenciamento algorítmico do trabalho. E ela se faz também a partir de uma multidão de trabalhadores, de uma multidão de consumidores, na relação com essa empresa aplicativo. E aí, o que é? A multidão de trabalhadores, ou seja, quanto mais trabalhadores você tiver, melhor, porque a empresa não tem o custo do não trabalho, e essa é uma outra característica. Por exemplo, quando uma empresa, a Ford, vai contratar trabalhadores para trabalhar numa fábrica, se a demanda cai de automóveis, os trabalhadores da Ford vão continuar lá trabalhando. Se eles trabalharem menos, eles vão continuar ganhando, por mais que tenha uma queda da demanda. Ou a Ford vai ter que demitir as pessoas, dar férias coletivas, enfim, isso tudo implica custo. O que faz essas empresas? Olha, você quer trabalhar bem, se tiver demanda, bem, mas você não é meu empregado. Ou seja, a empresa não assume custo nenhum. O empregado, o trabalhador, ele está à disposição full time para a empresa conta com isso, joga com isso, então ela quer que ele fique, principalmente nas horas de alta demanda, então ela promete, por exemplo, olha, essa hora de alta demanda, eu preciso mais trabalhadores, ela vai pagar um valor maior. A hora de baixa demanda, ela vai pagar um valor menor. Tudo isso dentro do mercado, só que o mercado é ela que determina, né? Ela é a única jogadora, a única player desse mercado. E aí ela consegue ter o trabalhador, essa multidão de trabalhadores focados nisso. Ela tem que também ter uma multidão de consumidores, e aí vem uma outra estratégia dessas empresas, e uma outra característica. Essas empresas, elas precisam de praticamente monopolizar o mercado.
elas só funcionam se elas monopolizarem o mercado. Não há possibilidade de você ter 200 empresas de aplicativo funcionando numa mesma cidade ou numa grande cidade como São Paulo. Antes do processo de uberização, que, por exemplo, na área de entrega de logística por motocicletas, hoje é dominado pela Log, antes disso, Log é a empresa, antes disso você tinha um conjunto de várias pequenas empresas, cooperativas, associações de motofretistas, que funcionavam em São Paulo. Depois que a Log surge, ela surge com uma estratégia muito agressiva de mercado. Que é a estratégia agressiva de mercado? Investindo fortemente em publicidade, investindo fortemente em dar bônus, benefícios para quem quer consumir o produto da Log. É assim que funciona todas essas empresas. A Uber, quando você entrava na Uber, você ganhava uma viagem gratuita, o preço que ela trabalhava era muito baixo. Para ela estimular que o motorista entre, qualquer cidade que a Uber entra, ela sempre entra assim. Ela chega na cidade, oferece o serviço super barato ou com vários bônus para os consumidores, para as pessoas entrarem. Os consumidores e aí, por isso a gente está falando, vai falar de multidão de consumidores. Os consumidores que entram, se cadastram e convidam outros consumidores, eles ganham viagens gratuitas, ou seja, você tem um custo inicial para bancar isso. Por outro lado, você vai ter que oferecer um preço razoável para os motoristas, para os motofretistas, então você precisa bancar isso de alguma maneira. Então, é uma estratégia de comunicação e digamos, de subsídio a esse mercado inicialmente. Por isso que a Uber até hoje não dá lucro, porque ela se amplia cada vez mais. Para ela ganhar as cidades, ela precisa gastar com isso, ela precisa fazer com que esse serviço se torne abrangente no mundo, se torne amplo, se torne monopolista. Então, hoje você tem quais empresas de aplicativo de motoristas que funcionam no Brasil? Basicamente, quem está competindo forte no mercado hoje é a 99 e a Uber. A Cabify, que é uma empresa importante nos Estados Unidos, tentou entrar no Brasil, tenta entrar, não sei nem se continua, mas não consegue, porque a Uber foi tão agressiva no mercado e a 99 depois também tão agressiva no mercado. A 99, inclusive, começa como 99 táxi em São Paulo, e depois da chegada da Uber, ela tem que se remodelar e faz uma estratégia agressiva. Basicamente, você tem duas empresas controlando o mercado. Você entra na questão dos aplicativos de entrega, basicamente você tem a Uber Eats e o iFood que dominam o mercado nacional também. Outra empresa que é grande, que é a Rappi, ela em vários lugares não conseguiu entrar, justamente porque você tem um mercado já monopolizado por essas duas empresas, ou oligopolizado. Então, você precisa disso, porque você precisa de um conjunto abrangente de consumidores para estimular um conjunto abrangente de prestadores de serviço. E você precisa de um conjunto abrangente de trabalhadores para poder ter um conjunto abrangente de consumidores. Então, essas duas coisas precisam coexistir e ela só é possível se essas grandes empresas tiverem um domínio do mercado, tiverem capital suficiente para uma estratégia agressiva de subsídio inicial e de uma estratégia de comunicação forte. Então, assim, eu quero criar um aplicativo para competir com a Uber e eu vou oferecer um serviço, alguma coisa um pouco diferente. Gente, ou com a Uber, ou com a iFood, não sei o quê, provavelmente não vai funcionar, porque você precisaria de um capital muito grande, porque não é só a questão do aplicativo em si, mas você precisa de um capital muito grande para garantir a multidão de consumidores e a multidão de trabalhadores. E a multidão de consumidores vai fazer um outro serviço para você, que é fazer o gerenciamento do trabalho, a gestão do trabalho, o controle de qualidade, gerenciamento não, parte do gerenciamento, que é o controle de qualidade do trabalho, que quem faz é o consumidor por meio de suas avaliações. Então, essas empresas, todas elas, constituíram ferramentas de avaliação que ela abre mão desse processo de avaliação da qualidade do serviço e delega para essa multidão de consumidores.
Eventualmente, os trabalhadores também avaliam os consumidores, mas o impacto disso é muito pequeno. O impacto muito maior é da avaliação dos consumidores sobre os trabalhadores, com regras, inclusive, muito pouco claras. Enfim, esse é um conjunto de aspectos que essas empresas utilizam. E por isso é tão difícil entrar num mercado desse, que você acha assim, pô, é só inventar um aplicativo, a gente constitui um aplicativo foda de intermediação de trabalho, mas você tem que pensar que você precisa disso. E tem uma outra questão, que essas empresas, elas desestruturam um mercado que já estava lá, já estava disponível. Por exemplo, a Uber desestruturou o serviço de táxi. O serviço de táxi não é mais do jeito que era. E eu não estou falando que o serviço de táxi é inocente nessa história, enfim, a gente sabe como é que funcionava os táxis e até funciona até hoje. Mas, e principalmente de distribuição de licença, de venda de licença, de táxis. Mas o que de fato aconteceu é que uma empresa como a Uber desestruturou. Agora, para entrar nesse mercado, esse é um ponto, Expedito, que eu acho que talvez até dialogue um pouco com o que você está pensando, é o seguinte, a empresa Uber, ela teve que jogar pesado no aspecto político de regulamentação. E essas empresas da área, as Big Techs, e aí colocando a Uber como uma das Big Techs, mas todas elas que trabalham nessa área de tecnologia, um gasto enorme que essas empresas têm é na área de lobby e na parte jurídica, com grandes escritórios de advocacia por trás e com grandes lobistas na área de relações com a política, né? Com legisladores, com executivos locais. Para vocês terem noção, que eu queria indicar para vocês um podcast que eu tenho acompanhado nas últimas semanas, que eu estou achando sensacional para vocês que trabalham com tecnologia. Ela é um podcast fundamental, porque traz muita informação, é muito profundo, e eu estou achando assim, eu estou aprendendo demais nesse podcast. Podcasts, eu utilizo o Spotify, chama Tecnocracia, tá? E é o Guilherme, esqueci o sobrenome dele, tá? Vocês anotem, Tecnocracia, tem nas plataformas, eu acho que deve ter em outras plataformas, além do Spotify. Eles têm um site também, agora depois eu me lembro qual o nome do site deles, que tem um texto, mas no podcast, ele tem um episódio chamado o seguinte, como o lobby pode ser uma arma para suprimir a inovação. Eu não vou falar a história do podcast, depois vocês ouvem, eu vou até colocar o nome do episódio aqui, não é episódio por número, eu falaria desse assunto se a gente tivesse tempo, mas o título é esse aí, você coloca Tecnocracia e na busca e como o lobby pode ser uma arma para suprimir a inovação. Ele vai falar basicamente o seguinte, você acha, então ele vai falar que como é que essas empresas, alguém quer falar? Ou não? Ele vai falar basicamente como é que essas empresas estão, essas empresas de tecnologia, elas acabam tendo que gastar para se consolidar no mercado, elas acabam gastando, e é basicamente, esse é um dos segredos dessas grandes empresas, não é só ter um melhor produto ou serviço, ou mais inovador, elas acabam gastando muito com essa parte do lobby, de trabalho lobby, ou seja, de construção de marcos regulatórios que as favoreçam, manutenção de um marco regulatório que as mantenham no topo, tá? Então a gente está falando na relação com o poder executivo e com o poder legislativo, e também de escritórios de advocacia que garantam que essas empresas vençam suas disputas judiciais que vão vir e que vêm geralmente, tá? Sejam do âmbito trabalhista, do âmbito comercial, etc. E aí ele vai dizer o seguinte, você saberia dizer qual foi a primeira empresa a oferecer corridas de carros pretos em São Paulo, mediados por smartphone? Vocês saberiam dizer isso?
Se souberem, escrevam aí enquanto eu bebo minha água aqui, vocês escrevam aí no chat. Pode chutar. Ninguém? Bom, o que eu posso dizer é que não foi nem a Uber, nem a 99, tá? Nem a EasyTaxi, que também é talvez mais antiga. Foi uma empresa, uma startup chamada GoJames, que começou a operar em 2013, pelo menos um ano antes da Uber. O modelo de negócio era basicamente a mesma coisa. Peça um carro pelo aplicativo, ele chega, você paga por cartão de crédito e a plataforma fica com uma porcentagem do valor. Por que essa iniciativa falhou? A GoJames achou que só ter o serviço era suficiente. No apagar das luzes de 2012, a Câmara Municipal aprovou uma lei que proibia transporte de passageiros sem licença, ou seja, táxi. Com 3 meses de operação, os carros dos motoristas começaram a ser apreendidos pela fiscalização e no ano seguinte a GoJames fechou. O que fez a Uber? Na época, se eu não me engano, do governo Haddad até, quando eles entraram forte. Eles fizeram uma ampla campanha de marketing. Aí você, mas não foi o marketing televisivo. Não, o marketing deles é muito mais sutil. Eles começam prestando serviço, fortemente, entrando muito, muito forte no mercado. Vem uma tentativa dos taxistas se contraporem, tentar impedir que o aplicativo funcione. Eles conseguem mobilizar nas redes sociais a população, ou parcela da população, para apoio ao seu movimento. Começa uma briga judicial para que ela possa fazer. Ela faz um lobby forte com a Prefeitura de São Paulo, com a Câmara Municipal de São Paulo, para que tanto a Câmara quanto a Prefeitura, regulem, né, façam uma regulação desse processo, dessa atividade, de maneira a não impedir que a empresa funcionasse. E isso é basicamente uma disputa com o táxi, que é o primeiro afetado. Sem contar as disputas trabalhistas que empresas como a Uber têm também travado, tanto no âmbito da Justiça do Trabalho do Brasil, e o que a Uber conseguiu, por exemplo, não a Uber só conseguiu, mas ela se alia a outras potências econômicas do Brasil, tradicionais, não necessariamente da área de tecnologia, e ela consegue aprovar. A gente tem a aprovação no Brasil de uma reforma trabalhista que retira grande parte do poder da Justiça do Trabalho e a possibilidade de os trabalhadores, inclusive, de vencerem na Justiça do Trabalho. Até então, por exemplo, até a reforma trabalhista do Temer, em 2016, o trabalhador perdia a ação, ele não arcava com os custos processuais, eles não arcavam com os custos ele podia solicitar por exemplo, pagamento de benefícios, direitos trabalhistas, e podia ganhar parcela, uma parte, ou perder tudo. Ele não arcava com os custos judiciais. A reforma trabalhista do Temer diz o seguinte: se você pedir 10 e ganhar 6, você perdeu sua causa, você ganhou parcialmente, mas você perdeu sua causa, você vai ter que pagar as custas processuais. Você perdeu. Então, a quantidade de processos trabalhistas que passou a existir depois dessa reforma, deixou de existir. Então, a gente tem um problema sério que aconteceu, que é, de fato, os trabalhadores não estão mais lutando por seus direitos no âmbito judicial. E a ideia do Temer e de outros dessas empresas, de maneira geral, é acabar com a justiça trabalhista. Porque, enfim, isso atrapalha os negócios. Né? Negócios que se moldam a partir desse impedimento, né, de uma exploração de sobremaneira do trabalho. E aí o que a gente vê, de fato, ocorrendo nas empresas de aplicativo, por exemplo, de entrega, é que pessoas jovens, pobres,
das periferias, qual é a realidade? Trabalham cada vez mais, seja como ciclista, seja como motociclista, ou mesmo como motorista de aplicativo, para ganhar cada vez menos. Porque qual é o paradoxo dessa situação? Essas empresas, quando elas entram no mercado, os motoristas, os ciclistas e os motociclistas, elas têm um aumento de renda imediato. O pessoal que começou a trabalhar lá na Log começou a ganhar muito, os trabalhadores. Em 6 horas conseguia fazer aquele dinheiro que elas queriam, 200, 300, 400 reais por dia. Hoje, eles não conseguem fazer 100, 150 no dia. Isso tendo que arcar com os custos e os riscos que são deles. E por que isso? Porque essas empresas passaram a monopolizar o mercado e elas estão tirando tudo aquilo que elas gastaram enquanto lucro, como custo atrás, elas estão tirando e fazendo uma estratégia, elas retiram essa lucratividade, que elas não cobram, por exemplo, a Uber mesmo não cobra 10% do motorista, ela cobra 25% até 35% de uma viagem, e não é claro como é que isso ocorre, mas elas estão tirando todo esse valor justamente para poder se manter agressivamente conquistando novos mercados e se manter num patamar de monopólio desse tipo de serviço. Então, nesse sentido, essas empresas começam, os trabalhadores começam tendo um bom rendimento e depois isso decresce de acordo com cada vez mais esse mercado vai se saturando, né, vai tendo mais ofertantes de serviços, né, mais trabalhadores ali disponíveis, e aí cada vez eles vão estar ganhando menos. Então esse é o paradoxo dessas empresas, que eles, de uma maneira, em certa medida, eles facilitam o trabalho, porque fazem justamente essa intermediação que é difícil de ser feita, mas a gente está falando de empresas que querem, antes de tudo, lucrar, conquistar mais mercado, e para isso elas vão fazer qualquer coisa. Quando não tem nenhum tipo de impedimento legal, principalmente na defesa dos trabalhadores, por exemplo, não tem valor mínimo que essas empresas têm que pagar, seguindo algum parâmetro de salário mínimo, não tem nada que garanta, regule essa situação, elas vão pagar cada vez menos se tiver gente disposta a trabalhar por isso. Então, se tiver gente disposta a trabalhar de graça, elas vão botar as pessoas para trabalhar de graça. É só ter gente disposta a trabalhar de graça. Como várias empresas trabalham com a perspectiva de gente... talvez vocês... Não sei se vocês principalmente quem é artista, já trabalha com arte, música, pode falar assim, não, eu não tenho dinheiro para te pagar, não, mas você ganha a visibilidade, né? As pessoas passam a te conhecer. Quem nunca ouviu esse tipo de trabalho, assim, você ganha a divulgação, né? Então, é algo que a gente tem que pensar, que essas empresas provavelmente, possivelmente, na hora que surgir gente interessada a trabalhar de graça para elas vão querer que essas empresas trabalhem de graça. É isso, gente. Bom, falei que ia falar até 9h40, eu vou chegar atrasado para a reunião que eu tenho, mas abro aí para vocês. Alguma questão, Expedito? Tranquilo, professor. Deu para compreender um pouco já. Tudo tranquilo. Tá. Então, não dei resposta que você queria, né? Eu trouxe só alguns elementos para você refletir. Porque, assim, resposta sobre, inclusive, a resposta sobre essas questões que você traz, eu acho que é, inclusive, um papel da disciplina, do componente que a gente tem de empreendedorismo, que vocês vão ter, empreendedorismo e inovação. Que, de fato, vocês vão trabalhar isso, como formar empresa. O meu papel aqui é o seguinte, olha, gente, isso aqui é o que rola ali por trás da ideia de que... e eu não estou falando que a ideia do aplicativo de mediação, ela é nefasta ou mal em si, não, pelo contrário, não é nada disso. Mas a gente pensar como é que ela opera, né? Como é que não é um negócio assim simples. Pô, você tem uma grande ideia e você sabe desenvolver, agora você vai formar a nova Uber do mercado. Nessa área. E não é exatamente assim que acontece, porque, enfim,
porque esses mercados eles se estruturam de uma maneira muito específica, né? Bom, se não tiver mais nenhuma questão e vocês quiserem falar um pouco sobre o trabalho de vocês, trabalho final, quantos grupos nós temos aqui? Por enquanto, só 2, professor. Só 2? Quem é que está? Eu, Larissa. Oi, Larissa, vai lá. Tem 2 grupos só. Eu lembro que estava a questão tinha gente de fora, né? Ninguém construiu o grupo, quem estava de fora? Não, ninguém se manifestou. Ficou só os 2 grupos mesmo que se formaram. Aqui que está acompanhando a aula, que todo mundo está já inserido em um dos 2 grupos? Ou tem gente que está de fora? Bom, eu só não sei o Nicolas, mas o resto eu estou reconhecendo aqui já tem grupo. Tá. Rapaz, assim, quem está sem grupo tem que correr atrás disso aí, porque não é fácil. Larissa, o teu grupo, o que está pensando em fazer? Bom, a gente já definiu que a gente vai fazer uma página na web tratando para ensino remoto com criança especial. Ah, que legal! Que legal! Bacana. Aí, no seu caso, qual seria a sua mentoria no meu tema? O que vocês estão pensando? Assim, vamos lá. O que eu posso... acho que, assim, vocês já trazem um elemento de ensino especial, inclusão, que eu acho que já tem um aspecto social aí forte, né? O que eu poderia sugerir, assim, porque assim, eu acho que vale... Assim, uma coisa que tem que verificar é que hoje eu sei que o termo utilizado geralmente não é mais ensino especial, mas educação inclusiva. Se eu não me engano, pode ver com a professora aí de pedagogia, a Tereza, se eu estou enganado ou não. Enfim, e cada tipo de deficiência, né, da educação que vai ser tratada de educação inclusiva, ela tem uma especificidade. Se você trabalhar com pessoa com síndrome de Down é uma especificidade, com autismo é outra especificidade, com deficiência na verdade, a gente auditiva. Tá querendo bem básico. A gente viu, no caso do ensino especial, a nossa página a gente queria mais só colocar algumas atividades que englobe exatamente isso, autista, Down, a falta de atenção deles. Tá. Aí a gente queria colocar uns vídeos, podcast, algumas coisinhas para ir alternando a atenção. Uhum. Tá. Não, eu acho bacana. Então é importante só definir esse público-alvo, né? Que eu acho que para vocês não serem cobrados assim de não, mas cadê a parte que trabalha com deficiência auditiva aí? Por que vocês não é inclusivo para esse público? Enfim, tem que só ver isso direitinho. Apesar de vários desses, os sites eles conseguem ter uma característica de responderem, né, a programas, por exemplo, que fazem a leitura do que está no site. Aí tem audiodescrição também para quem é deficiente auditivo, tem a descrição de fotos para quem é deficiente visual, enfim, tem alguns cuidados desses que são colocados. Então, ter esse cuidado, porque senão vocês podem ser cobrados do tipo, vocês estão trabalhando com educação inclusiva. Primeiro, eu acho que tem que verificar se o termo melhor utilizado é esse, até porque é isso, assim, eu acho que os termos modificam, porque as concepções também são transformadas. Isso é educação especial e inclusiva, mudou mesmo.
A Tá. inclusiva tá dentro já, porque quando é especial, você tá colocando assim um nicho de só que aqueles são especiais. Na realidade, é o contexto total. Então, é educação especial e inclusiva, se eu não me engano, mas ainda vou verificar também. Tá, então, eu acho que isso é importante. Até porque, enfim, vão ter professores da pedagogia aí, tanto a Tereza quanto a Mônica são pedagogas, que vão estar avaliando. Eu acho que, já que se trata de um site na internet, eu acho que ter essa é uma preocupação de os vídeos terem a audiodescrição, se vocês forem colocar, se tiver vídeo. Então, não precisa botar muito vídeo, coloca um, enfim, ou já insere algum tipo de vídeo que tenha audiodescrição, se for inserir. E foto ter também uma audiodescrição. Você pode colocar uma descrição audiodescrição de fotos também. Eu lembro que algumas coisas de site já permite que você coloque uma descrição lá. Né? Eu lembro quando eu estava produzindo algum tipo de site, tinha lá, você descreve qual é a foto, a pessoa clica em cima, que é deficiente visual, e é lido o que aquela foto tem, né? Então, acho que essa é uma preocupação que vocês devem ter, tá? Ok. Por mais que o público não seja necessariamente quem é cego ou quem é surdo, mas já que vocês vão trabalhar com inclusive, acho que são coisas simples. No caso do deficiente do auditivo, do surdo, eu estou pensando em colocar vídeos, mas com tradução, porque eu sei um pouco de Libras, né? Aí eu já treino para fazer alguma coisa, né? A gente está Pode pensando ser. nesse caso também. Da Libras, eu fazer. Talvez a Pode falar. audiodescrição seja mais fácil, não, Expedito? A gente vai ver também, pode ser. Porque, assim, senão vocês vão ter que fazer um videozinho, uma edição de vídeo com Libras, né? O que pode ser complicado. Talvez a audiodescrição, que até programa que faz a coisa automática e depois vocês só fazem correção, né? Tranquilo, né? A gente vai ver isso também. Tá? O outro grupo é sobre o quê? Tá aqui? Alguém presente? Acho que nós vamos abordar a educação infantil também, professor. A gente está decidindo. Vocês não sabem ainda qual produto vai sair, não. Isso. Tá, enfim. Não sei. Acho que assim, que eu pediria para vocês levarem em consideração, darem uma olhada lá na Carta de Direitos Humanos da Internet, que eu coloquei, tratando dos princípios de universalidade e igualdade, direitos e justiça social, acessibilidade, privacidade e proteção de dados, diversidade, igualdade, enfim, sejam princípios que sejam levados em consideração no momento de definição e de desenvolvimento do produto que vocês forem fazer, tá? Tá lá essa Carta de Direitos Humanos e Princípios para a Internet. Isso vale também para o outro grupo. Mas eu acho que, assim, enfim, como vocês já estão trabalhando com educação, com site para educação especial, acho que isso já, de certa maneira, já está previsto, sem nenhum tipo de forma de discriminação. Dá conta, porque às vezes isso são algumas questões que eu acho que são importantes a gente sempre tá verificando, assim. Dá conta de diversidade de gênero, né, de raças. Muitas vezes a gente está acostumado, pelo menos eu cresci vendo publicidade e material enfim, audiovisual e tudo, pessoas brancas, basicamente, né? E a gente tem uma diversidade étnico-racial no Brasil que a gente não pode mais fazer materiais pensando sempre no menino branco, no menino loiro, enfim. Eu acho que a gente tem que pensar nessas representatividades étnico-raciais para isso estar presente também na nossa sociedade, tá bom?
principalmente esses grupos são tão representativos, povos indígenas, os descendentes dos indígenas, os afrodescendentes e demais grupos étnicos que estão presentes no Brasil, tá? Vocês terem isso em mente também, tá bom? Aí, Cláudia, você faz o seguinte, quando vocês definirem o que vocês vão fazer, vocês postem lá no mural do nossa sala de aula, enfim, eventualmente eu posso dar alguma contribuição, tá bom? E aí, semana que vem, se vocês quiserem, eu posso abrir a sala de aula, no nosso momento de aula, mas já porque aí o conteúdo não vai ter mais, mas já para vocês, eu abro os grupos do Google Meet para vocês poderem se reunir dentro dos grupos e conversarem, basicamente, trabalharem se vocês quiserem, senão vocês se auto-organizem aí. Muito bom, professor, gostei. Muito Tá. bom a sua ideia. De abrir o Google Meet para... Isso, com 2 grupos, né? Tá. Por enquanto tem 2. Se tiverem 3 grupos, eu abro 3 salas. Mas, assim, vocês vêm para essa aqui, para a principal. Chegando aqui, vocês me relatam mais ou menos o que estão fazendo e eu abro as salas. Se vocês quiserem, eu faço isso agora. Eu estou encerrando, mas se vocês quiserem reunir nos grupos aí para definir alguma coisa, são 10 e 12 ainda. O que vocês acham? Eu topo, agora eu não sei meu grupo inteiro. Por mim também tudo bem. Porque eu acho que, assim, a falta de se reunir, de estar presente, as coisas vão atrasando, né? Então, vocês têm que aproveitar o momento que tem aí algumas pessoas. Depois vocês até mandam o link para quem não está, do Google Meet, e a pessoa entra, porventura entra. Deixa eu ver aqui. Então, eu vou abrir as salas, Tecnologia e Sociedade, deixa eu abrir aqui. Tem 2 grupos aqui, né? Então, eu vou abrir 2. Eu não sei aí se vocês se organizam, vamos colocar aqui o grupo da Larissa, que falou primeiro, eu vou colocar como grupo 1. Está aberto aqui. O grupo 2, o grupo da Cláudia, está aberto aqui. Deixa eu só entrar aqui para vocês poderem entrar também. Eu estou lá dentro, quem quiser já entrar, pode ir entrando. E vocês conversam, eu vou deixar vocês bem à vontade. Só vou estar ali para poder aceitar as pessoas novas, mas eu vou deixar até tudo desligado aqui. Bom, então é isso, gente. Eu vou finalizar a apresentação, a gravação, inclusive, que está rodando ainda. Semana